Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo. Estamos aqui com as crianças e que espero que você curta este vídeo, que você possa deixar um joinha, um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, deste dia 4 de agosto, quinta-feira. Hoje dia de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars. Vamos falar um pouquinho sobre este santo e também refletir o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, dia de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, ele que foi padre da aldeia de Ars, por isso Cura d'Ars, cura quer dizer padre, né? O padre da aldeia de Ars. João Maria, ele nasceu na França no ano 1786 e lá faleceu no ano 1859. Ele foi ordenado sacerdote, foi enviado a esta aldeia de Ars, onde ele dava testemunho de uma profunda comunhão com Deus. Fazia penitência, fazia jejum e crescia em santidade a cada dia mais. Pregava de uma maneira que tocava tantas pessoas que começou a converter o povo da aldeia de Ars e tantas outras pessoas de outras regiões, de outros países, iam até a aldeia para conhecer São João Maria Vianney. Celebrava a missa de uma maneira tão profunda
que convertia pessoas, quando as pessoas iam à Santa Missa e viam aquele sacerdote celebrando a Santa Missa de uma maneira tão profunda, com um grande amor, com uma grande fé, que testemunhava e tocava o coração de tantas pessoas que estavam distantes de Deus. Vamos pedir a intercessão deste grande santo, patrono dos sacerdotes, que ele possa interceder por tantos sacerdotes, que a gente possa rezar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos padres, bispos, pelo Papa, para que eles também sejam santos. E vamos então refletir este Santo Evangelho de hoje. Nós vemos neste Santo Evangelho de hoje que Jesus se encontra ali em Cesareia de Filipe, nos confins do território judeu, e aí ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E aí os discípulos, os apóstolos vão falando: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Pois é, muitos dos que ouviam a pregação de Jesus tinham-no como uma pessoa, como um profeta, ou como João Batista, ou como Elias, ou Jeremias, mas não sabiam quem ele era na realidade. E será que ainda hoje existem pessoas que não conhecem verdadeiramente Jesus? Se fôssemos ainda hoje perguntar quem é Jesus, perguntar aí pelo mundo afora, com certeza haveriam várias respostas. Pessoas até de pouca fé dizendo: mas será que ele existiu mesmo? Né? Essa pessoa, isso e aquilo. Muitas pessoas podem até ter ainda Jesus como um profeta, como uma pessoa que foi muito boa, um exemplo de uma pessoa, mas não é só isso. Jesus é o próprio Deus, aquele que veio ao mundo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Criador do céu e da terra, veio a nós, se fez carne, habitou no meio de nós, se fez um de nós, igual a nós em tudo, menos no pecado, sendo 100% Deus e 100% homem, nessa união, né? 100% Deus e 100% homem, nessa união hipostática chamada. E agora Jesus, ele fixa os olhos nos apóstolos e pergunta num tom amável: e vós, quem dizeis que eu sou? Parece meio que exigir dos seus apóstolos, daqueles que o estavam seguindo, mais próximos dele, queria uma confissão clara de fé. Eles não devem se limitar a seguir uma opinião pública, uma opinião superficial, mas eles devem conhecer Jesus e devem proclamar aquele por quem deixaram tudo para viver uma vida nova. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma afirmação clara da divindade de Jesus. E Jesus diz o quê? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. A fé é uma graça de Deus. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer mais, para que eu possa amar mais, para que eu possa crescer, ir crescendo degrau em degrau em santidade. E nós, o que estamos dizendo de Jesus, testemunhando àqueles que estão à nossa volta? Ajudados pela graça de Deus, que nunca nos falte essa graça, que a gente possa proclamar com firmeza, com a firmeza sobrenatural da fé: tu és o meu Deus, o meu Rei, perfeito Deus e homem perfeito, centro da minha vida, razão de ser de toda a minha vida. Somente a luz sobrenatural da fé nos permite saber que Jesus Cristo é
infinitamente superior a qualquer criatura. Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas e que por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Que a gente possa ter esta certeza em nosso coração e que a gente viva esta comunhão com o Senhor. Deus que perdoou os pecados, Ele exerce o poder de perdoar os pecados, qualquer pecado, um poder, como todos os judeus já sabiam, que é um poder do próprio Deus, exclusivo de Deus. E Ele não só absolve pessoalmente os pecados, mas também dá o poder das chaves a Pedro, o poder de governar, de perdoar os pecados, o poder a Pedro e aos demais apóstolos, e também os seus sucessores, ou seja, aos bispos, aos sacerdotes. Por isso, a importância de nos confessarmos, de buscarmos o sacerdote que está lá in persona Christi, na pessoa do próprio Jesus. É Jesus que nos perdoa através destes sucessores de Pedro, através do bispo, através do sacerdote, através do Papa. Como é importante buscarmos a confissão. E o santo de hoje, o santo Curadars, foi um grande confessor, confessou tantas almas que estavam aí perdidas pelo caminho. Ele converteu essas almas através, claro, não ele, mas Deus, mas ele sendo instrumento de Deus. Tem até uma história interessante do santo Curadars, que uma pessoa foi conversar com ele que não estava acreditando mais em Deus, estava com vários questionamentos e começou: olha, padre, olha, cura, eu tenho essa dúvida, essa e aquela. Ele: não, ajoelhe antes, se confesse. Aí a pessoa: não, mas eu não vim para me confessar, eu vim para dizer que eu estou em dúvida disso, daquilo, eu tenho tantas perguntas, eu não acredito mais. E o santo Curadars falou: não, ajoelhe antes e se confesse. E aí a pessoa, acatou a voz do santo Curadars, do São João Maria Vianney, se confessou. E aí o São João Maria Vianney disse: agora sim, pode apresentar as suas dúvidas, as suas perguntas. E aí aquele homem disse: não tenho mais dúvidas. A fé, a graça de Deus nos ilumina. E quando estamos em estado de graça, quando nos confessamos, a graça de Deus adentra o nosso coração e traz uma luz diferente, que a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Por isso, se você anda vacilando na fé, está perdendo a sua fé, busque um sacerdote, busque a confissão, permaneça em estado de graça e você vai perceber que muitas dúvidas irão sumindo, irão desaparecendo, porque a fé é um dom, é uma graça de Deus, e se a gente querer tirar as dúvidas, os nossos questionamentos somente com a luz da razão e não com a luz sobrenatural da fé, nós vamos nos perder. Que São João Maria Vianney interceda hoje e sempre por cada um de nós, nos fazendo santos. Somos chamados, todos nós, a sermos santos, somos chamados à santidade. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like, se inscreva no canal e ative o sininho, o seu comentário com seus pedidos de oração. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e... Salve Maria Imaculada!